Boa noite a todos. Eu sou o narrador. Estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre amizades perigosas. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Isso aconteceu em 2017, quando o aplicativo Tinder estava no auge. Lembro que todos os meus amigos o baixaram e estavam em busca de romance, ou melhor, de uma noite só. Sendo do tipo curioso, decidi mergulhar de cabeça e ver qual era a confusão. Mas tenho que admitir, eu não fazia ideia de como funcionava. Liguei para meu amigo Samuel, que era especialista nesse tipo de coisa, para me dar uma mão. Quando cheguei à casa dele, meus amigos começaram a trabalhar. Tiraram fotos minhas e começaram a criar meu perfil. Era como se estivessem preparando um grande show. Sam ficou especialmente animado e me disse que estavam me marcando um encontro às cegas para que eu pudesse finalmente aproveitar uma noite divertida. O encontro foi marcado para a segunda-feira seguinte e fui encorajado a usar algo chamativo. Então, optei por uma camisa vermelha que me caía bem. O lugar escolhido foi uma pizzaria perto da minha casa, o que me serviu perfeitamente. Finalmente, o dia chegou, e quando cheguei ao local, a tensão no meu estômago era insana. Eu estava nervoso e ansioso para encontrar meu par. Sentei-me em uma mesa nos fundos, olhando para a entrada, tentando imaginar como seria a garota que eu iria conhecer. Mas vários minutos se passaram. Para minha surpresa, ninguém entrou. Enquanto eu tentava me acalmar, um cara se aproximou e disse meu nome. Me virei na direção dele, um pouco confuso. Eu não conhecia o cara, então fiquei intrigado por ele saber meu nome. Ele sorriu, meio nervoso, e se apresentou como Ashton, dizendo que ele era o meu par. Fiquei sem palavras por um momento, confuso e um tanto surpreso. Expliquei que estava esperando uma garota chamada Emily. Com um olhar travesso, ele pegou o celular e me mostrou o perfil que meus amigos haviam criado. Em vez do Tinder, eles me inscreveram em outro aplicativo chamado Grindr, um app de namoro entre homens. Naquele momento, fiquei atordoado. Uma raiva repentina me invadiu. Como eles puderam fazer isso comigo? Tudo o que eu queria era voltar e esmagar seus rostos, especialmente o do Samuel. Tentei me acalmar e expliquei a Ashton que aquilo era uma brincadeira cruel dos meus amigos, um grande mal-entendido. Mas a situação rapidamente ficou desconfortável quando Ashton ficou bravo e começou a agir de forma agressiva. Eu não vim até aqui para fazer papel de bobo. Não sou marionete de ninguém, ele disse, se aproximando. Tentei argumentar e pedir desculpas por tudo, enfatizando que eu também tinha sido ridicularizado. Mas em um certo ponto da discussão, com uma voz mais profunda e ameaçadora, ele sugeriu que eu pelo menos o recompensasse com um favor no banheiro, como compensação por tê-lo feito ir a um encontro falso. Fiquei em choque com o pedido. O que diabos havia de errado com esse cara? Naquele momento, minha paciência explodiu. Você é louco? Eu disse que não sou gay, não gosto de homens. Isso foi só uma piada idiota dos meus amigos. Ele tentou fazer um movimento em minha direção, mas eu dei um soco nele e corri para a saída. Fui direto para meu apartamento e comecei a ligar para os idiotas que eu tinha como amigos. Mas nenhum deles respondeu. Devem ter morrido de rir da brincadeira, e provavelmente sabiam por que eu estava ligando. Uma hora depois, ainda furioso com aquela situação ridícula, eu andava pela rua a caminho da casa de Samuel, pronto para dar a ele o que merecia. De repente, Ashton apareceu de novo. Tentei ignorá-lo e continuei meu caminho. Para cortar caminho até a casa do Sam, entrei por um beco estreito e solitário entre dois prédios em construção. Era um atalho que eu costumava pegar. Ashton ainda estava alguns metros atrás de mim, mesmo depois de eu já ter dito para ele me deixar em paz. Mas logo percebi que ele não estava sozinho. Um outro cara havia se juntado a ele em algum momento, e eu não percebi. Tentei manter a calma e seguir em frente, mas, depois de caminhar alguns metros, fui encurralado. O cara me bateu com força por trás, me pegando de surpresa e me deixando atordoado. Antes que eu pudesse reagir, ele veio até mim com intenções ainda mais claras. Eu estava preso,
sem saída. De repente, os dois me agarraram pelos braços e me jogaram de cara contra a parede. Um dos golpes quase quebrou meu nariz. Enquanto o amigo de Ashton me imobilizava, ele começou a desabotoar meu cinto e tentar puxar minhas calças. Foi então que percebi, em pânico, o que ele estava tentando fazer. Comecei a lutar com todas as minhas forças. Implorei para os dois não fazerem aquilo. Disse que daria a eles minha carteira, meu celular, qualquer coisa. Só me deixassem ir. Mas eles apenas riram, zombando de mim. Ashton se posicionou atrás de mim. Chegou perto do meu ouvido e disse com uma voz nojenta: "Relaxa, não vai doer." Os dois começaram a rir de novo. Naquele momento, ele terminou de desabotoar meu cinto e puxou minhas calças junto com minha cueca. Meus olhos se arregalaram. Eu estava completamente vulnerável e aterrorizado. Eles realmente fariam isso comigo? Comecei a lutar, a chutar, tentando me livrar. Mas eram dois, e mais fortes do que eu. Depois de me socarem no estômago e baterem em meus tornozelos com suas botas, me jogaram no chão. O amigo de Ashton me deu um soco no rosto que quase me nocauteou e então sentou nas minhas costas para me manter imobilizado. Ashton tentava manter minhas pernas quietas enquanto eu me debatia, chorando, desesperado. Comecei a gritar por ajuda o mais alto que pude. Estar naquela situação foi a coisa mais aterrorizante, desesperadora e humilhante que já passei na vida. Mas quando pensei que estava perdido, ouvi vozes masculinas gritando ao longe: "Soltem ele!" E passos correndo em nossa direção. Ashton xingou, e ele e o amigo finalmente me soltaram e fugiram correndo. Fiquei ali deitado na calçada, chorando, de medo, desespero ou alívio, nem sei. Me levantei e puxei as calças. Vi um homem mais velho vindo até mim, acompanhado de dois jovens com canos de metal nas mãos. "Você tá bem? Eles te machucaram?" perguntaram. Balancei a cabeça, tentando negar, mas logo senti sangue escorrendo pela boca e uma dor aguda no rosto. Meu nariz estava quebrado. Eles me ajudaram a ficar de pé. Me colocaram no carro e me levaram até a delegacia. Lá, prestei depoimento e fiz a denúncia, mas não sem antes agradecer a esses homens que me salvaram. Eram um pai e seus dois filhos. Um dos garotos tinha ouvido meus gritos. Ao olhar no beco, viu a cena horrível. Eles não hesitaram em me ajudar. Fiquei imensamente grato por aquele gesto. Me fez renovar minha fé na humanidade. Já meus amigos, a história foi outra. Quando olhei meu celular, vi várias ligações perdidas deles, mas não me dei ao trabalho de atender. Aquela noite, eles foram até meu apartamento, provavelmente para rir da brincadeira e saber como o encontro tinha sido. Mas quando viram meu estado e ouviram o que aconteceu, seus rostos mudaram de zombaria para horror. Em um dado momento, caminhei até Samuel. Sem dizer uma palavra, acertei um soco no nariz dele. "Agora estamos quites", disse, antes de expulsar todos da minha casa. Alguns deles tentaram entrar em contato depois, pedindo desculpas. Mas, sinceramente, eu não queria ter mais nada a ver com nenhum deles. E até hoje, nunca mais falei com nenhum. Felizmente, Ashton e seu comparsa foram presos e condenados a 3 anos por agressão e tentativa de estupro. Meses depois, decidi voltar para minha cidade natal, morar com meus pais e continuar meus estudos na universidade local. Desde então, nunca mais ouvi falar dos meus antigos amigos. Com amigos como aqueles, ninguém precisa de inimigos. Sei que talvez esteja sendo muito ressentido, e talvez nada do que aconteceu com Ashton tenha sido intencional da parte deles. Mas ninguém sabe o que eu passei. Francamente, não consigo vê-los novamente sem lembrar que todo aquele horror foi culpa deles. Meus amigos sempre foram insistentes, e aquela noite não foi exceção. Eles me convidaram para uma festa. Embora eu não tivesse vontade de sair, eu sabia que, se não aceitasse, eles começariam a pensar que eu estava os evitando. Eu não queria que eles pensassem isso, então finalmente decidi ir com eles. Além disso, talvez eu precisasse de uma mudança de cenário. Sammy, Diana e Pink sempre diziam que eu estava me trancando demais e que precisava viver um pouco.
E talvez elas estivessem certas, embora eu não admitisse isso em voz alta. A festa era em uma boate bem conhecida na cidade, um lugar que eu nunca gostei. Não gosto do barulho ensurdecedor, o cheiro de álcool misturado com suor, ou a sensação de estar cercada por estranhos. Eu preferiria ficar em casa, no meu quarto, aquele pequeno refúgio que minha mãe me deixou antes de falecer. Eu nunca fui uma pessoa de festa, mas naquela noite, por algum motivo, decidi dar uma chance a elas. Talvez fosse o cansaço de estar sozinha, ou talvez eu só quisesse tentar algo novo e ver se eu gostava. Embora eu ache que, no final, eu simplesmente sucumbi à pressão dos colegas. Quando chegamos na boate, a atmosfera era avassaladora. Era tão estressante quanto eu pensava que seria. A música estava martelando em meus ouvidos e as luzes piscantes me desorientaram, sem falar no cheiro de álcool e cigarro. Meus amigos imediatamente mergulharam na multidão, dançando e rindo como se não houvesse amanhã. Eles eram como peixe na água. Mas eu, por outro lado, fiquei para trás, observando tudo e me sentindo totalmente deslocada. Mas então, algo mudou. Não sei se foi o ritmo da música, a energia do lugar que aos poucos foi se infiltrando em minhas veias, ou os coquetéis que eu estava bebendo. Mas de repente, me vi me movendo ao ritmo da música eletrônica, deixando o som me envolver. Era uma sensação estranha e libertadora, como se pela primeira vez em meses eu estivesse me permitindo sentir algo diferente de tristeza. Foi então que o vi. Um cara alto e loiro, com olhos intensos, que se aproximou de mim abrindo caminho no meio da multidão. Ele não disse nada, apenas começou a dançar na minha frente. Seus movimentos eram fluidos e sensuais, quase hipnóticos para mim. Então, sem perceber, me deixei levar pelo momento. A essa altura, eu já tinha tomado alguns coquetéis e me sentia estranhamente desinibida. Sem um pingo de constrangimento, minhas mãos encontraram o caminho para seu corpo, e as dele correram ao longo do meu. Era como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido. E enquanto isso, meus amigos me observavam de longe, sorrindo com satisfação, como se estivessem orgulhosos de me ver vivendo a vida, como eles disseram. Depois de um tempo, o cara me pegou pela mão e me levou para um canto mais tranquilo da boate. Pedimos uma bebida. Embora eu não costumasse beber tanto, naquela noite decidi abrir uma exceção e me deixar levar um pouco. Os coquetéis eram doces e relaxantes, e a companhia era ainda mais inebriante. Conversamos por um longo tempo, rimos. Em algum momento, a conversa se tornou um pouco mais íntima. Depois de um tempo, ele me perguntou se eu queria ir para a casa dele ou se preferia ir para a minha. A ideia parecia excitante, perigosa. Eu nunca tinha feito nada parecido antes, então achei a proposta muito excitante. Então, sem pensar duas vezes, concordei. O cara sexy e eu saímos da boate juntos, de mãos dadas. Não lembro como chegamos na minha casa. Só sei que foi uma decisão impulsiva, e eu não era bem eu mesma. Minha vizinha nos viu entrar no meu apartamento. Embora eu tenha notado o olhar de desaprovação em seus olhos, não me importei. Eu estava vivendo o momento, algo que eu não fazia há muito tempo. Uma vez lá dentro, tudo era um turbilhão de paixão. Eu simplesmente me perdi no calor do momento. Pela primeira vez em meses, me senti viva. Mas quando acordei na manhã seguinte, a realidade me atingiu como um trem em alta velocidade. Eu estava sozinha na minha cama e completamente vestida, como se nada tivesse acontecido. O quarto estava impecável, sem nenhum sinal de que alguém além de mim tinha estado lá. Saí da cama me sentindo desorientada e procurei pela casa inteira, mas não havia sinal dele ou de mais ninguém. Tudo estava em seu lugar, impecável, exatamente como eu tinha deixado na noite anterior antes de sair. Naquele momento, fui tomada pelo pânico. O que diabos estava acontecendo aqui? Será que eu tinha imaginado tudo? Era possível que o álcool tivesse pregado uma peça tão cruel em mim. Minha cabeça estava girando e eu tinha uma dor latejante entre os olhos, que não me ajudava a pensar claramente. Depois de beber um copo de água, corri para procurar minha vizinha, que nos viu entrar na noite anterior. Bati na porta dela em desespero e perguntei se ela tinha visto um menino sair do meu apartamento. Mas ela olhou para mim, incrédula, e balançou a cabeça.
Você não veio com ninguém, Ruth? Ela disse. Você chegou sozinha, cambaleando e falando como nada. Então, não tinha um cara comigo? Perguntei a ela, com horror nos olhos. Mas ela balançou a cabeça e reafirmou que eu tinha chegado em casa sozinha. Eu não conseguia acreditar. Voltei imediatamente para o meu apartamento, peguei meu celular e liguei para Sammy, esperando que ela me desse alguma explicação. Mas ela só confirmou o que minha vizinha havia dito. De acordo com ela, eu tinha ficado bêbada no clube. Comecei a dançar muito sensualmente na pista, depois sentei em um canto, conversando e rindo sozinha, e finalmente decidi ir embora sozinha, falando sobre um cara sexy e tendo uma noite louca. Meus olhos ficaram arregalados e me senti muito envergonhada. Ela me disse que estavam preocupados, mas achavam que eu chegaria em casa em segurança, pois morava a apenas alguns quarteirões de distância. Sentei no meu sofá com a cabeça girando, completamente perplexa. Nada parecido com isso nunca tinha acontecido comigo antes. Então tudo tinha sido uma alucinação? Uma fantasia alimentada por álcool e solidão? Às vezes acho que foi um sonho, uma fantasia que minha mente criou para escapar da realidade. Outras vezes me pergunto se aquele garoto realmente existiu, se ele realmente estava lá. O que me confundiu foi que tudo parecia muito real, muito vívido. E isso me apavorou. Mas a coisa mais assustadora aconteceu algumas semanas depois. Diana nos convidou para sua casa para uma tarde de garotas. E, como não era uma boate ou qualquer tipo de festa noturna, aceitei. Quando cheguei na casa dela, estávamos relaxando na sala, comendo salgadinhos e conversando, quando de repente uma foto em uma prateleira na sala chamou minha atenção. Nela, dava para ver um cara loiro, bonito, com uma camiseta verde, segurando uma prancha de surf. A prateleira ficava a alguns metros de distância, então não consegui distinguir muito bem a imagem, mas chamou tanto minha atenção que me levantei e fui dar uma olhada mais de perto. E quando o fiz, meu coração afundou. Era ele, o cara bonito da boate. Fiquei completamente paralisada. Naquele momento, ouvi a voz de Diana atrás de mim. Ele era muito bonito, não era? Me virei para ela imediatamente. Era ele. Eu disse. Sim, o nome dele era Peter. Ele era meu irmão mais velho. Morreu em um acidente de carro no ano passado. Naquele momento, senti meu coração parar. Não sei como não desmaiei de choque. Vendo meu rosto horrorizado, ela me perguntou se havia algo errado. E, embora eu estivesse tentada a dizer a ela, preferi não dizer, principalmente porque eu não sabia como ela reagiria. Naquele momento, o incidente do clube já estava para trás como uma anedota engraçada, e eu não queria trazê-lo à tona novamente, especialmente não de uma forma tão sinistra. No entanto, me senti tão mal depois disso que inventei uma desculpa para as meninas, dizendo que tinha deixado a torneira da cozinha aberta, e saí rapidamente de lá. Até hoje, não tenho ideia do que aconteceu naquela noite. Não sei se tive um encontro próximo do terceiro tipo com o fantasma do irmão falecido da minha amiga, ou se foi tudo apenas uma alucinação com alguém que se parecia muito com ele. Tudo o que sei é que nunca mais me deixarei levar pelos meus amigos, e nunca mais tomarei outra bebida alcoólica pelo resto da minha vida. Todo ano, meu amigo Cal e eu fazíamos aquela viagem para a cabana dos avós dele, em uma pequena cidade perdida nas montanhas da Geórgia. Para nós, essas escapadelas são sempre um banquete de ar fresco e natureza, e sempre nos divertimos muito. A ideia é relaxar, nos divertir, acima de tudo, ter uma pequena aventura. No entanto, há uma história que sempre lembrarei daquele lugar. Uma noite, tivemos a ideia brilhante de fazer uma caminhada noturna por uma trilha próxima. No começo, eu não queria, pois não era um caminho fácil. Era uma trilha de cascalho usada principalmente por caçadores e alguns campistas, e ocasionalmente também por motociclistas em busca de emoção. Não achei que fosse muito prudente, pois não sabíamos o que poderíamos encontrar. Mas no final, Cal me convenceu. Então, depois do jantar, decidimos explorar a trilha. Ele estava mais entusiasmado do que eu, mas eu supus que seria divertido. No entanto, quando chegamos ao início da trilha, nos deparamos com algo inesperado.
Havia um velho SUV Chevy preto que parecia ter visto dias melhores, e ao lado dele estavam dois caras de meia-idade com uma atitude suspeita. Não era muito comum ver um carro com essas características nessa área, e menos ainda naquele lugar, então imediatamente tive um mau pressentimento. Embora a área geralmente seja segura, havia rumores de que alguns grupos criminosos estavam usando a floresta para traficar substâncias ilícitas. Sem pensar muito sobre isso, decidimos que era melhor evitar qualquer tipo de problema e optamos por um caminho diferente, um que estava a meia milha de distância do perigo que tínhamos visto. Estacionamos nosso Jeep e nos aventuramos por um caminho mais longe de qualquer possível encontro perigoso. No começo, tudo estava perfeito. O ar fresco, o som da noite e as estrelas brilhando acima. Mas, depois de caminhar um pouco, começamos a ouvir um cachorro persistentemente latindo de um ponto não muito distante, a cerca de 300 pés de distância. O som foi ficando cada vez mais alto, e isso chamou nossa atenção. A ideia de um cachorro latindo àquela hora e no meio do nada nos assustou um pouco. Não sabíamos se estava amarrado ou solto, e tínhamos medo de que, se estivesse livre, pudesse nos atacar. Quero dizer, poderia ser um cachorro selvagem, e isso é perigoso. Então eu disse a Cal que talvez fosse melhor voltar e fazer isso outro dia. Ele não concordou totalmente no começo, mas no final ele viu a razão e percebeu que era o melhor. Voltamos para o Jeep. Entretanto, quando estávamos retornando, a cerca de 1000 pés do nosso veículo, notamos algo que fez nosso sangue gelar. Outro carro estava estacionado bem atrás do Jeep de Cal, com suas luzes acesas. Naquele momento, fomos tomados pelo pânico. Imagine, eram quase 10 horas da noite, e havia um carro ali, em um caminho solitário, ao lado do nosso carro. Era como uma sensação ruim que não podíamos ignorar. Ficamos em silêncio por cerca de 5 minutos, tentando ver se havia alguém lá dentro. Tudo estava escuro, mas havia uma grande árvore que nos forneceu um esconderijo discreto. Uma vez que estávamos bem escondidos, Cal tirou alguns binóculos de visão noturna que ele havia trazido com ele, mas não conseguíamos ver muito. A sensação de estarmos sendo observados era perturbadora. Então decidimos ficar lá e esperar o carro sair. Estávamos com medo de voltar, pois poderiam ser pessoas perigosas. Depois do que pareceu uma eternidade, o carro começou a se mover lentamente e circulou o nosso caminhão como se estivesse nos procurando. Isso era definitivamente suspeito. Em um ataque de nervos, nós deslizamos para trás de um tronco em uma pequena colina. Foi um momento de pura adrenalina. E naquele momento, o mesmo Chevy preto que tínhamos visto no começo passou novamente a poucos metros de nós, sem saber o quão perto estávamos. As janelas estavam abaixadas e o cara estava dirigindo devagar, como se tentasse ver ao nosso redor. Ver seus rostos causou arrepios na minha espinha. Esses caras realmente pareciam perigosos, e eu não tinha dúvidas de que eles não tinham boas intenções. Os homens tomaram uma segunda volta, dessa vez passando ainda mais perto. E naquele momento, eu senti meu coração prestes a pular do meu peito. Cal também estava prendendo a respiração, cheio de pânico. Nós dois estávamos apavorados com a ideia de que esses caras pudessem decidir sair do carro e vir investigar. Agarrados à esperança de que eles iriam embora, tivemos sorte de que finalmente continuaram seu caminho e desapareceram. Assim que saíram, saímos do nosso esconderijo, gratos por o destino nos ter dado uma segunda chance. Cal e eu corremos com todas as nossas forças de volta para o Jeep, ainda tremendo de medo e confusão. A adrenalina estava fazendo nossos corações dispararem. Não conseguíamos parar de pensar no carro que apareceu do nada e naqueles caras de aparência desleixada. Não tínhamos ideia do que eles estavam procurando, ou mesmo se estavam nos procurando. Alguns dias depois, Cal e seu avô decidiram retornar ao local durante o dia. Cal queria tirar algumas fotos e mostrar ao seu avô o lugar onde tivemos aquela experiência aterrorizante. Decidi não acompanhá-los. Eu realmente não tinha vontade de voltar lá. Para minha surpresa, eles voltaram muito mais cedo do que eu esperava. Mas, quando chegaram, percebi que estavam um pouco nervosos e perguntei a eles o que tinha acontecido. Foi então que me disseram que, quando estavam se aproximando do local, notaram o mesmo caminhão da noite anterior estacionado no mesmo lugar. E, quando notaram sua presença,
O motorista ligou o carro e começou a segui-los. Felizmente, o avô de Cal conhece aquela mata como a palma da mão, e ele pegou um atalho que poucas pessoas conhecem, conseguindo perdê-los. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei com medo de que aqueles caras pudessem nos rastrear de volta para a cabana. Por esse motivo, decidi fazer as malas no dia seguinte e voltar para a cidade. Sugeri a Cal e seu avô que fizessem o mesmo, pelo menos por alguns dias, mas eles decidiram ficar. Felizmente, nada de ruim aconteceu, e tanto ele quanto seu avô permaneceram na área sem incidentes. Alguns meses depois, me disseram que uma comissão estadual havia chegado e conseguido capturar vários membros de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, que vinha realizando suas operações naquela área. Felizmente, depois disso, nunca mais tiveram incidentes desse tipo. Um ano depois, voltei com Cal e seu avô para a cabana, e continuo a fazer isso todos os anos. Mas aquele incidente sempre ficou na minha memória como uma das coisas mais aterrorizantes que já experimentei. Era uma noite de verão e a atmosfera estava carregada de excitação enquanto eu e um grupo de amigos da universidade nos aventurávamos a acampar na floresta. Nosso plano era ficar por alguns dias explorando e aproveitando a vida ao ar livre. Partimos para uma caminhada sem saber que essa expedição se transformaria em uma experiência de arrepiar. Nunca esqueceríamos. Tudo começou quando estávamos voltando para o acampamento. Enquanto caminhávamos de volta pelo caminho, notei a silhueta de um homem espiando por um canto escuro. Ele parecia desgrenhado, com o olhar perdido nos olhos, como se tivesse acabado de sair de um beco. Eu me assegurei de que ele provavelmente estava apenas bêbado e o deixei passar. No entanto, havia algo na maneira como ele se movia que me deixou com uma sensação inquietante. Éramos 7 no total no acampamento, e entre nós havia 2 médicos de emergência, que chamaremos de Tom e Lúcia. Decidimos montar acampamento perto de um pequeno cais que parecia ideal para nossas noites sob as estrelas. A primeira noite passou sem incidentes. Sentávamos-nos ao redor da fogueira trocando histórias, risos e piadas, enquanto a luz do fogo iluminava nossos rostos e o aroma de salsichas grelhadas enchia o ar. Por volta da meia-noite, enquanto a escuridão engrossava, notei algo curioso. De repente, um clarão avermelhado apareceu atrás de uma colina distante, piscando brevemente antes de desaparecer. Mencionei isso em voz alta, mas meus amigos não pareciam ter visto. Tentei minimizar, pensando que poderia ser o reflexo de um filtro de luz no céu ou algo assim. Mas, no fundo, não conseguia afastar a sensação de que algo estranho estava acontecendo. Um dos caras, Mike, sugeriu que poderia ser um sinalizador de emergência. A princípio, todos nós parecíamos concordar que não deveríamos nos preocupar muito. Mas a curiosidade começou a crescer. Decidimos que, se víssemos outro sinalizador, alguns de nós iríamos investigar. Tom e Lúcia estavam mais do que dispostos a nos acompanhar, prontos com seu kit médico caso alguém realmente precisasse de ajuda. Alguns minutos se passaram. Quando estávamos prestes a deixar a fogueira, um novo clarão avermelhado apareceu no oeste, muito mais perto do que o anterior. Agora estava claro que precisávamos agir. Então nos dividimos em equipes. Mike, Tom, outro colega e eu seguimos na direção da luz, enquanto Lúcia e os outros ficariam no acampamento em alerta. Entramos na caminhonete rústica de Tom e seguimos para o local, tentando ter cuidado, pois a estrada era um pouco traiçoeira. Depois de dirigir um pouco mais, paramos em uma área rochosa. Pegamos nossas tochas, iluminando os arredores, e gritamos repetidamente, mas apenas o eco nos respondeu. Tudo estava vazio, sem sinal de vida, mas havia uma sensação estranha no ar, como se algo estivesse nos observando das sombras. Depois de um tempo de busca infrutífera, de repente ouvimos um estrondo. Mike percebeu que um dos pneus do lado do passageiro havia estourado. Enquanto inspecionávamos os danos, notei algo atípico. Um objeto pontiagudo saindo do cascalho, como se alguém o tivesse deixado ali intencionalmente. A roda estava uma bagunça. Embora tentássemos trocá-la, o que deveria ter sido um trabalho fácil, se transformou em uma luta difícil. As porcas estavam muito apertadas, como se tivessem sido soldadas,
e uma delas parecia ter sido adulterada. Enquanto todos tentavam trocar o pneu, ouvi um barulho vindo da escuridão espessa, que me fez virar a cabeça e sacar minha pistola. Iluminei a névoa com minha lanterna e o que vi me deixou congelado. Uma grande pedra caiu de uma das colinas próximas e veio descansar a apenas 3 metros de mim. Meu coração disparou, mas rapidamente percebi que não havia ninguém nas proximidades. Meus amigos começaram a tirar sarro de mim, dizendo que eu estava ficando muito paranoico. No entanto, um sentimento pesado se instalou em mim, sugerindo que algo definitivamente não estava certo. Eu ri deles, mas por dentro eu sabia que a situação tinha se desviado do normal. Eu sentia que havia um perigo latente no ar, embora não tenha dito nada para evitar suas bobagens. Tentamos levantar nossos ânimos brincando sobre o quão desastrosa nossa viagem estava sendo. Então, quando pensávamos que as coisas não poderiam piorar, um sinalizador disparou para o céu, iluminando a ravina onde havíamos começado a busca. A luz brilhou intensamente antes de cair de volta no chão, e mais uma vez nos encontramos em uma atmosfera de silêncio assustador. Isso é estranho, eu murmurei. Mas meus companheiros começaram a questionar a possibilidade de que fosse tudo algum tipo de brincadeira de criança envolvendo o uso indevido de sinalizadores. No entanto, no fundo, todos nós sabíamos que isso não era permitido na área e que definitivamente poderia ser perigoso, tanto para eles quanto para toda a floresta. Aqueles sinalizadores poderiam causar, muito rapidamente, uma devastação por fogo. Decidimos que não podíamos ficar parados assistindo. Voltamos ao caminhão, prontos para mergulhar mais fundo na escuridão da floresta, desta vez um pouco mais longe da estrada principal. Um novo clarão de fogo foi visto à distância, o que nos deixou completamente perplexos. Agora estava localizado ao nordeste, uma área que não havíamos explorado. Conforme nos movíamos na direção da luz, todos nós estávamos cientes da mesma pergunta perturbadora: quem estava por trás disso? Quando finalmente chegamos onde pensamos que seria, a cena era ainda mais desanimadora. Encontramos um acampamento escuro cercado por 2 colinas. As luzes do carro revelaram 2 tendas espalhadas, alguns pertences esquecidos e uma velha fogueira onde um rastro de cinzas ainda podia ser visto. Olhamos uns para os outros, um pouco duvidosos, mas eventualmente saímos do veículo, cada um de nós se sentindo cada vez mais desconfortável. As tendas, embora visíveis, pareciam bagunçadas, como se alguém as tivesse deixado com pressa. Estava claro que o lugar havia sido abandonado, com equipamentos, sapatos e mochilas deixados para trás. Nem parecia que os campistas tinham saído para uma excursão simples, mas que algo os fez sair com pressa. Naquele momento, a sensação de que algo muito estranho estava acontecendo tornou-se muito palpável. Isso era a confirmação de que um perigo sério estava à espreita para aqueles que estiveram lá antes de nós. Enquanto verificávamos a área, um arrepio percorreu minha espinha. Uma das tendas começou a se mover levemente, como se alguém estivesse se escondendo lá dentro. Olhei para meus amigos e o terror também se refletiu em seus rostos. Avançamos lentamente em direção à tenda, cautelosos e expectantes sobre o que poderíamos encontrar lá. A luz de nossas tochas brilhava na escuridão, enquanto a tensão ficava cada vez mais forte. "Tem alguém aí?" gritei. Ninguém respondeu. Apenas o som do vento quebrando o silêncio preencheu o espaço. E naquele momento eu sabia que estávamos envolvidos em algo maior do que havíamos previsto. A ansiedade cresceu conforme nos aproximamos, e a percepção de que estávamos à mercê do desconhecido começou a tomar forma, nos aterrorizando em seu silêncio. Sem saber o que encontraríamos, avançamos em direção à tenda sentindo que estávamos prestes a desvendar algo escuro que poderia nos custar caro. Finalmente, verificamos a tenda. Mas não havia ninguém lá. Apenas algumas coisas espalhadas, mas nenhum sinal de alguém. Revistando o acampamento, eu encontrei algo que me arrepiou a espinha. Um par de cartuchos de espingarda calibre 12, que pareciam ter sido disparados recentemente. Eles não estavam cobertos de poeira e sujeira como deveriam estar depois de um longo tempo na floresta, e ainda exalavam um forte cheiro de pólvora. Mostrei a descoberta aos meus amigos, que estavam explorando a área em busca de outras pistas que pudessem lançar luz sobre o que havia acontecido com os ocupantes daquele acampamento.
Todos nós concordamos que isso era extremamente estranho. Enquanto procurávamos por mais pistas, descobrimos marcas profundas de pneus no chão, como se alguém tivesse saído de lá com pressa. Foi naquele momento que notei um brilho laranja emanando da colina ao norte, com vista para o acampamento abandonado. Pedi a Tom para vir comigo investigar. Conforme subíamos a colina, o barulho começou a se intensificar. Era um murmúrio baixo, mas parecia carregado de energia. Era muito estranho. Parecia uma canção ou uma oração, mas era definitivamente mais de uma voz, como se várias pessoas estivessem recitando algo em uníssono. Quando chegamos ao topo, nossas tochas iluminaram um vale áspero e acidentado, muito diferente da densa folhagem que dominava o resto da floresta. Então eu vi um grande círculo de figuras encapuzadas, vestidas com túnicas pretas, levantando os braços para o céu enquanto vocalizavam um canto baixo e sinistro que me arrepiou a espinha. No centro daquele encontro macabro, havia um anel de fogo, e no meio das chamas estava uma imensa estrutura piramidal preta. Não sei se era uma rocha ou uma pirâmide de madeira carbonizada. A verdade é que era difícil de distinguir, mas era uma visão que parecia ter saído diretamente de um filme de terror. Na periferia, nas sombras, outros veículos podiam ser vistos, dispostos de tal forma que também pareciam fazer parte desse estranho ritual, ou o que quer que fosse. "O que é isso, John?" Tom perguntou com a voz trêmula, claramente nervoso. Eu não respondi imediatamente. Estava muito focado no espetáculo arrepiante diante dos meus olhos. Em um momento, as figuras levantaram os braços mais uma vez, nos pegando de surpresa. Soltaram um grito aterrorizante que ecoou na escuridão. No começo, era só um, mas logo todos se juntaram, criando uma cacofonia que ameaçava abafar meus próprios pensamentos. A adrenalina me atingiu como um raio naquele momento. "Temos que sair daqui agora mesmo", eu disse a Tom em um sussurro cheio de ansiedade. Ele assentiu imediatamente. Sem perder mais tempo, nós deslizamos colina abaixo, correndo para onde os outros estavam. Meus amigos nos olharam confusos, como se nossa pressa fosse exagerada. Mas bastou olhar para nossos rostos para entenderem que algo estava muito errado. "Arranquem com o caminhão. Agora", gritei. "Mas o que vocês viram?" perguntou Mike, já se encaminhando para o banco do motorista. "Depois eu explico. A gente precisa sair daqui antes que nos vejam. Agora." Tom e eu pulamos na traseira da caminhonete. Sem hesitação, Mike deu partida. As rodas derraparam na terra solta e seguimos de volta pelo caminho de onde viemos, com os faróis cortando a escuridão. Eu olhei para trás várias vezes, esperando ver alguma daquelas figuras nos seguindo. Felizmente, nada apareceu. Mas a sensação de estarmos sendo observados nunca nos deixou. Ao chegarmos ao acampamento, Lucy e os outros estavam preocupados. Contamos o que havíamos testemunhado no alto da colina, e o silêncio que se seguiu à nossa descrição foi mais assustador do que qualquer som. Ninguém sabia o que pensar. Ninguém conseguia encontrar uma explicação racional. Passamos o restante da noite em vigília, revezando entre cochilos curtos e olhares atentos para a floresta ao redor. Ninguém mais quis explorar nada. Pela manhã, desmontamos tudo e partimos sem nem tomar café. O caminho de volta parecia mais longo, como se a floresta estivesse tentando nos engolir em silêncio. Mas conseguimos sair de lá. Nunca mais voltamos àquela região. Pesquisei depois, tentando encontrar algum relato semelhante, alguma explicação para o que vimos. Mas não havia nada. Nenhum registro, nenhuma denúncia, nenhuma notícia. Foi como se aquilo nunca tivesse acontecido, exceto por nós, que nunca mais fomos os mesmos. Até hoje, quando fecho os olhos, posso ouvir o som das vozes em uníssono e ver aquela estrutura negra envolta em chamas. Algumas experiências a gente simplesmente não consegue esquecer. E essa foi uma delas. Quando eu estava no meu segundo ano de universidade, fui convidado para uma grande festa dada por alguns estudantes de direito na casa deles. Foi uma das festas mais loucas que já fui. Se você já ouviu essas histórias sobre festas malucas na faculdade, eu tenho que te dizer que essa se encaixa em todos os clichês, barris de chá em todos os lugares,
concursos de camisetas molhadas, casais fazendo coisas indecentes nos cantos, tudo o que você possa imaginar. No entanto, essa não foi a razão pela qual aquela festa permaneceu na minha memória para sempre. O que aconteceu lá foi algo muito menos divertido e muito mais macabro. Isso aconteceu em 2014, quando eu tinha 19 anos. Naquela noite, um cara chamado Michael deu uma grande festa em sua casa de praia. Esse cara vinha de uma família muito rica, então não era surpresa que ele fosse muito popular na universidade. Mas não era apenas sua situação financeira que o tornava popular. Era o fato de que ele tinha um estilo de vida muito selvagem e gastava muito dinheiro quando se tratava de festas. Esse cara estava prestes a se formar. De acordo com ele, essa seria sua festa de despedida da universidade. Então ele decidiu fazer isso com estilo. Fiquei muito feliz por ter sido convidado. Na verdade, fiquei bastante surpreso, porque eu não era nem um pouco popular e só estava naquela universidade graças a uma bolsa de estudos. Também não tinha dinheiro, então presumi que o motivo pelo qual me convidaram foi por causa do meu amigo Eric, que por sua vez era amigo do irmão de Michael. Lembro que, quando entrei na casa, a primeira coisa que vi foi o anfitrião em pé em um bar no meio da sala, dançando reggaeton com um monte de garotas muito bonitas ao redor. Naquele momento eram cerca de 10 da noite, mas Michael já parecia estar bastante bêbado. Fui para um canto da sala onde havia um grande barril de cerveja no qual um cara obeso estava bebendo de cabeça para baixo, enquanto outros dois o seguravam pelas pernas. Eu venho de uma cidade pequena e nunca fui a pessoa mais popular da escola, nem ouvia falar muito sobre festas, então aquilo tudo era completamente novo para mim. Confesso que, no começo, me senti bastante sobrecarregado, mas, depois de algumas cervejas, a atmosfera começou a parecer mais leve. No entanto, nada é perfeito, e a cerveja tem um efeito colateral inevitável. Ela faz sua bexiga encher muito rápido. Logo precisei ir ao banheiro. Perguntei onde era, e apontaram para uma porta no final do corredor. Fui até lá, mas quando abri a porta, dei de cara com o casalzinho que estava fazendo suas coisas lá. Fechei imediatamente. Aquela casa era enorme. Provavelmente tinha outro banheiro, mas achei que minha bexiga não aguentaria muito mais. Então corri para fora da casa e optei pelo velho e confiável método: encontrar a árvore mais próxima. Abri caminho pela multidão, empurrando todo mundo o mais rápido possível, até finalmente ver a porta dos fundos e correr para fora. Quando cheguei ao jardim, parti em direção à primeira árvore grande para me esconder atrás, e fazer minhas necessidades antes que fosse tarde demais. Me posicionei atrás da árvore. Quando estava no meio de esvaziar a bexiga, comecei a ouvir gritos vindos de dentro da casa. No começo, pensei que era outra brincadeira boba de beber do barril, ou talvez uma nova rodada de camisetas molhadas, então não pensei muito nisso. Mas depois percebi que aqueles não eram gritos comuns. Pareciam estar encorajando uma briga. Rapidamente fechei a braguilha e corri em direção à casa. Eric ainda estava lá, e quando cheguei, pude ver que realmente havia uma briga acontecendo. Muitas pessoas gritavam ao redor, agitando a situação, e ao fundo 2 homens podiam ser ouvidos gritando palavrões e trocando socos. Mas com todo o barulho, era impossível distinguir quem era quem. Abri caminho pela multidão o melhor que pude, procurando Eric. Eu conhecia seu caráter volátil e seu hábito de provocar brigas quando bebia. Então não me surpreenderia se ele estivesse envolvido. E eu não estava enganado. Quando cheguei perto o suficiente, vi que era de fato o Eric quem estava envolvido em uma briga brutal. E ninguém menos que com o próprio anfitrião da festa, Michael. Ele era um cara bem constituído e tinha quase 1,90 metros de altura. Naquele momento, Michael estava por cima de Eric, imobilizando-o com os joelhos sobre os bíceps do meu amigo e socando seu rosto com grande brutalidade. Embora Michael também tivesse ferimentos significativos no rosto, então claramente Eric havia conseguido se defender. Vendo aquilo, instintivamente corri em direção aos dois para tentar tirar Michael de cima dele. Mas alguém agarrou minha camisa e me puxou para trás, me fazendo cair de costas no chão. Tentei me levantar, mas me impediram, enquanto aquela besta de quase 2 metros continuava espancando brutalmente meu amigo. Eu nunca fui o melhor lutador do mundo. Na verdade,
Nunca havia entrado numa briga. Mas naquele momento, comecei a dar socos e chutes em qualquer um que tentasse me impedir de ajudar Eric, que estava claramente em desvantagem. Felizmente, naquele instante, o som de uma sirene soou. Todos começaram a correr, e a briga se dissipou. Michael também saiu correndo da casa para evitar ser preso, finalmente libertando Eric. Instintivamente, quis fugir também, mas percebi que meu amigo ainda estava no chão. Corri até ele com a intenção de tirá-lo dali. Quando finalmente o alcancei, fiquei chocado. Eric estava irreconhecível. Seu rosto estava completamente inchado e dilacerado pelos golpes. Ele estava quase inconsciente. Coloquei um de seus braços em volta dos meus ombros e com o outro braço segurei pelo torso, carregando comigo para fora da casa. Enquanto caminhava devagar, pensei que seríamos inevitavelmente pegos, mas, felizmente, a polícia estava ocupada com alguns jovens que haviam pego no jardim. Saímos pela porta dos fundos o mais rápido possível, e por sorte outro amigo da universidade, Gabriel, estava prestes a ir embora. Quando nos viu, correu para nos ajudar. Com sua ajuda, colocamos Eric na parte de trás da caminhonete e dirigimos direto para meu apartamento. Uma vez lá, Gabriel me ajudou a carregar Eric e deitá-lo no sofá. Ele estava consciente, mas em estado muito ruim. Insisti fortemente que fossemos ao hospital, mas ele recusou completamente, dizendo que estava bem e que eram apenas alguns arranhões. Mas eu olhava e sabia que não era verdade. Seu rosto estava seriamente ferido. Ainda assim, ele recusou categoricamente. E, estando de mente sã, não podíamos forçá-lo. Começamos a limpar seu rosto com toalhas e álcool, e demos alguns analgésicos. Uma vez que o sangue foi limpo, conseguimos ver melhor a extensão dos ferimentos. Eric estava irreconhecível com tanto inchaço e hematomas. Insisti novamente que ele fosse ao médico, mas ele recusou mais uma vez. Em vez disso, perguntou se eu tinha algum equipamento de sutura no meu kit de primeiros socorros. Por sorte, havia. Alertei que eu não sabia como suturar, mas, para minha surpresa, Eric respondeu que sabia. Mancando, ele foi até o banheiro e suturou seus próprios ferimentos. Naquele momento, já eram cerca de 12h30. Ainda era cedo. Foi uma pena a festa ter acabado daquele jeito. Depois de confirmar que Eric estava fora de perigo, Gabriel foi para casa. Agradeci muito a ele antes de se despedir. Eric insistiu que queria voltar para sua casa, mas depois de muita discussão, ele concordou em passar a noite no meu apartamento. Consegui convencê-lo de que não estava em condições de andar por aí, especialmente àquela hora. Ofereci minha cama para que ele ficasse mais confortável e eu dormiria na sala, mas ele recusou. Preferiu dormir no sofá. Eric era extremamente teimoso, então não insisti mais. Pelo menos, eu sabia que ele estava seguro. Na manhã seguinte, acordei um pouco mais tarde do que o normal, provavelmente por causa de todo o estresse da noite anterior. Fui até a sala e vi que Eric ainda dormia. Seu rosto estava horrível, mas, fora isso, ele parecia estável. Fui até a cozinha preparar um café quando, de repente, ouvi batidas fortes na porta. Eram batidas muito insistentes. Corri até lá, temendo que fosse Michael buscando vingança. Perguntei quem era, e para meu alívio era Gabriel. Mas ele parecia desesperado. Abri a porta rapidamente, e ele entrou, dizendo com uma voz alarmada: "Você já ouviu o que aconteceu?" Eric, que acordou com as batidas, e eu nos entreolhamos, confusos. Dissemos que não. Então Gabriel completou: "O Michael está morto." Ficamos em silêncio por alguns segundos. Eu perguntei, ainda atônito: "Como assim morto? O que aconteceu?" Gabriel então nos contou que a empregada da casa de praia havia encontrado o corpo sem vida de Michael naquela manhã, deitado no sofá, coberto de sangue. Alguém o esfaqueou. Alguém entrou furtivamente no local, encontrou esse garoto, esfaqueou-o e foi embora. Tudo isso enquanto o prédio estava trancado por dentro. A polícia até chamou o pessoal da empresa que instalou a porta automática para inspecionar os registros. Nada. Nenhuma entrada ou saída durante a noite. Isso gerou um grande alvoroço, como você pode imaginar. E o que é pior, o
os policiais não estavam exatamente convencidos da inocência do carcereiro. Ele estava de plantão, não relatou ter visto ninguém. De alguma forma, um detento foi assassinado nas costas dele. Houve uma investigação interna, interrogatórios, até detector de mentiras. Mas, no fim, não conseguiram provar nada contra ele. Ele alegou que ficou na sala de controle o tempo todo, e as câmeras pareciam confirmar. O caso esfriou, e ele foi afastado por estresse. Poucos meses depois, outro incidente aconteceu. Outro jovem detento foi encontrado morto na mesma cela. Mesmo padrão, esfaqueado, sem sinal de luta, sem sinal de invasão. Era como se o assassino surgisse do nada, matasse e sumisse. Dessa vez, a notícia vazou para a imprensa. O presídio ficou em evidência nacional, e os diretores começaram a transferir os presos mais perigosos dali, alegando questões de segurança. Aos poucos, a ala onde tudo aconteceu foi esvaziada, isolada. Dizem que até hoje ela permanece trancada. Tem quem jure que viu sombras andando por ali à noite. Outros dizem ter ouvido vozes, gritos abafados, até sons de facas sendo afiadas. A verdade é que ninguém quer mais trabalhar naquele setor. Alguns dizem que é maldição, outros falam em vingança, em espíritos que não descansam. Eu não sei, mas desde aquele dia em que vi aquela coisa me observando do canto da cela, eu também prefiro manter distância. Seja lá o que for que está lá dentro, não é deste mundo, e não quer ser incomodado.